Agora aqui nós temos nós dando guia individual e guia de grupo. Por lo general, o tawaco é maior na geven de hobby caso que não pode handle na you. Nanta lo qual se chama pedagogisch almachtig. Dus não tem tools necessário para compapakan tiener. E me se tiene cuenta gran parte de hobby nan kuta kai sira, ta lo qual nos chama LVB, lichtverstandelijk beperkte jongeren. Dus maior na hobby pia nos acompanhando hobby nan ding nan desarrollo como tiener e também kuta LVBers nan. Então a combinação hobby pia maior na no ting kennis e know-how acompanhando hobby nan. Pero ang tama ito tinas, ang tama ito hobby na no momento, kung na bis na nos sa after maior demasiado ilo. Esta uma combinação de tudo dois. Pero hobby pia pode tem vooral in parte justiça pode ter geração. So tibia maior nang também tem problema nang ting di na kaisera também anterior botaia mesmo na yuna. Dus corabon na agora que hobby nang die hoje em dia não está errando de antes e bomeste de outro tools outro vaardigheden para poder handle e hobby nan aqui. E de caso que você não pode dar guia no hobby nan e na maior impulso necessário. Não necessariamente me pode ter em direção para sobre what sempre que se geef aan com messe de tools para handle e problemática agora que candidato e hobby não takai será abrir hobby mas é problemática o crescimento de candidato não está sendo grande pero o problema com o hobby não está crescendo com um mês abrir hobby mais complicado e botar que a data bajando e botar também com tipo de hobby e qualidade de hobby agora está toch outro. Então, não está onde vamos de mais tools para desenvolver vamos e vai meio com a jeugdcriminaliteit. Dus o conhecimento de tipo de hobby botinho vai com não. E me está geven para o candidato de hobby ano passado nós está papeando promédio de 80 jovens per jaar, agora nós está papeando de 150 jovens. Que será e aí aqui é alto comparativamente de ano passado aí aqui e dois anos aqui a cifra não está mostrando que ela vai virar hobby mais alto. Research para que sei, dus não precisa a base de research que está saindo, mas se nós te reparar social media é diferente, vegan é diferente, quando o hobby não está absorvendo e tem influência sobre a comportação do hobby. Tenha em conta que o hobby não tem desenvolvimento na mente, não cérebro tem desenvolvimento, dus que está não põe de não está básico, não está absorver. Então, isso está influenciando a comportação. Certo vega não que mostra esta vega riba social media ou riba internet, da vega não que está influenciar com o hobby não está wak certo costa. E se tem vega de matamento de agressividade, o hobby está assumir esse. E lo qual se nós está reparar último tempo, em verdade, que problema pode é agressividade e impulsividade actuar agressivo para mim que pensa pode que se está saindo mais e mais que o jovem nada como pensa que não notaria não está fazendo algo agressivo algo começa sem pensar não pode com arma não pode dar não pode fazer incos e depois não pode pensar riba a consequência. Dus esse também é concern que nós temos para o jovem, nós queremos nós podemos algo para pôr o jovem deal com a agressividade. Basicamente, nós temos profissional na rua, tem plano, outra instância, outro departamento para atender assunto que virado é civil de 80% 50%. Tem hobby profissional na Aruba, mas o problema está grande. A problemática está muito grande para o qual tem de profissional aqui por carga. Reclassamente é a única instância que está dando guia obrigatório. Então, é hora que está passando, nós temos por de combinar guia obrigatório com guia voluntário. Então, hobby dia é sem nota resulta para que o passo não está obrigado. É hobby de 20 anos, mas está
circunstância que está voluntário e não tem tools para obrigar esse. E esse está 13 que no tour viaja e chega trayecto chega onde nós lo quer para chegar. Aqui na reclasse mês nós não tem suficiente trabalhador para por acaparar problemática. Porque nós temos que visitar a jovem na Wari Police e se é promédio de 140, 150 jovens para ano, vou quanto é para luna com trabalhador tem que sair, atender que jovem na Wari Police, atender com guia e com a maior problemática com jovem só está carga basta pisar para assinar por donar atenção na tua jovem.